Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. E eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você é aquela mulher que passa ou já passou por algum problema na sua autoestima, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que isso que eu vou falar hoje para você vai gerar cura no seu coração e vai mudar a sua história. Lá em Salmo 139, versículo 14, diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso tenho plena certeza. Essa palavra serve para você também, mulher. Porque assim como o salmista está dizendo, você foi feita de forma especial e admirável. Eu sei que talvez você olha para o espelho e não consegue se enxergar dessa forma, não é mesmo? Afinal, quantas de nós, ao nos olhar no espelho, a gente olha os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas? Porque nós estamos olhando com uma lente totalmente diferente daquela com que o Senhor nos olha. Nós olhamos com a lente da rejeição, do abandono, do fracasso, das mentiras que um dia contaram para nós que nós não somos capazes ou que nós não somos bonitas. Ou aquele bullying, aquele comentário maldoso ao seu respeito que ficou marcado na sua história e talvez te faz se sentir insegura, não é verdade? Quantas de nós na infância e adolescência, gente, passamos por críticas? Talvez os próprios amiguinhos ali da escola que criticou alguma coisa da sua aparência ou do seu jeito que te travou. O problema é que isso vai marcando a nossa vida e nós vamos carregando isso ao longo da nossa história e vamos acreditando nisso. E todas as vezes que a gente olha para nós mesmas, a gente se vê com esse olhar de crítica e de perfeccionismo. E sabe de uma coisa? Algo que acaba com a nossa autoestima é a comparação. Nós olhamos para o outro ou para a outra, né? Nós estamos falando de mulheres aqui, e a gente sempre vê as qualidades que ela tem. Então a gente olha para ela, olha como ela está bonita, olha como ela se veste bem, olha como ela fala bem, olha como ela é posicionada. Vocês entendem que ao olhar para outra pessoa e a gente olha só para as qualidades dela e quando a gente olha para nós, a gente só vê os defeitos? Se eu fizer um desafio para você agora, você se olhar no espelho, você vai conseguir elencar pelo menos 5 qualidades que você tem? Eu creio que vai ser difícil. Porque nós enxergamos só os nossos defeitos. Agora, ao olhar para outra pessoa, você facilmente sabe descrever muitas qualidades que ela tem. Isso é um problema que nós carregamos. E isso vem lá de trás. Muitas mulheres olham com essas lentes do abandono. Talvez você foi abandonada pelo seu pai ou pela sua mãe. Talvez você não se sentiu amada, por mais que eles te deram amor, por mais que talvez eles estiveram presentes. Você, você não se sentiu validada, elogiada, amada. Não é o quanto eles ofereceram de amor, mas é o quanto você recebeu. E isso influencia na sua autoestima. Talvez lá atrás você foi traída, foi criticada, e você carrega essas marcas em você. E isso dói. E ao olhar para você, você só enxerga dores. Só enxerga aquilo que um dia falaram para você. Só que assim como esse salmo diz que o Senhor te fez de forma especial, admirável e todas as obras dele são maravilhosas, você é obra do Senhor. Você foi criada por ele. Por mais que você não acredite, é uma verdade. E ele te fez de forma especial e admirável. Você é uma obra maravilhosa do Senhor. Eu sei que às vezes mulheres falam de boca para fora, não é verdade? Ah, eu sou linda, sou amada, sou aceita, sou filha, mas o coração e a mente ainda não acessam essa verdade. Mas o que eu quero te dizer é que existe cura para você em Deus. Quando você se olhar no espelho, ore ao Senhor e peça para que você se enxergue conforme Ele te vê. Para que você pare de olhar para as mentiras e para os seus erros e para os seus fracassos e para os seus defeitos. Tudo bem, eles estão aí, mas que eles não sejam maiores do que aquilo que você carrega de bom. Quantas coisas você carrega de bom e você não enxerga? E você se sente incapaz? Se sente pequena, inferior? Quantas mulheres não se sentem nem merecedoras? E para se sentir merecedoras e amadas, precisam de fazer pelo outro e se anular. Precisam de aceitar migalhas, porque talvez só assim você vai se sentir um pouco amada, ainda que isso não te faça bem.
ainda que esse relacionamento que você está te faça só mal, mas é melhor ter uma pessoa do lado do que estar sozinha. Essa necessidade de se amar. A autoestima quer dizer o valor que você tem sobre você mesmo. E se você não consegue enxergar esse valor em você, como você vai se amar? A gente ama, a gente cuida daquilo que a gente vê valor, daquilo que a gente vê que é valioso e isso precisa ser cuidado. E quando a gente não enxerga valor em nós e quando a gente não se ama, a gente também passa a não se cuidar e não se amar. E eu não estou dizendo só de estética, porque tem mulheres que têm, tem muita baixa estima, tem autoestima extremamente baixa. E o que acontece? Essa mulher se arruma, se produz, ela é perfeita por fora, mas por dentro ela não se enxerga dessa forma. Eu falo por experiência própria, porque eu mesma já fui essa mulher que era linda por fora, com o corpo perfeito, escultural, de atleta, gominhos, 0% gordura, mas eu não me amava e não me sentia bonita, mesmo que todo mundo falasse como eu era linda. Vocês entendem que não está no nosso exterior, apesar de fazer parte, mas o nosso exterior ele revela quem nós somos. E muitas tentam fazer um exterior lindo para mascarar o vazio por dentro. Eu era essa mulher, totalmente insegura. Deixa eu confessar algo e contar algo muito íntimo. Quando eu chegava em algum lugar, eu tinha que ser a mais bonita do lugar. Eu me arrumava extremamente, eu tinha que vestir a melhor roupa, eu tinha que estar mais bonita, mais produzida para eu me sentir bem. E se eu chegasse em algum lugar que eu visse alguma mulher mais bonita do que eu ficava péssima. Me dava uma insegurança, uma tristeza. Olha isso, gente. O nível de comparação que eu tinha, porque eu não enxergava o meu valor. Então, tudo que eu tinha era o meu exterior. Então, aquilo tinha que ser perfeito. E se isso não era o suficiente, eu me sentia mal, eu não me sentia valorizada, não me sentia bonita, não me sentia amada. Isso acabava comigo. Porque, gente, existia uma insegurança dentro de mim. Por mais que o exterior estava muito bom, muito bonito, por dentro existia algo que não era saciado. E quando foi que isso saciou, gente? Somente quando eu descobri quem eu era em Deus. Hoje, ao olhar para o espelho, eu sei dos meus defeitos, eu não sou perfeita, mas eu consigo enxergar as minhas qualidades de uma forma verdadeira. Não é da boca para fora que eu falo. É porque eu vejo essa mulher que foi construída, curada. Essa necessidade de aceitação, essa necessidade de ser validada pelos outros, porque hoje eu vejo valor em mim. E o que eu quero te dizer é que se você não vê valor em você, de nada adianta os outros te validarem. Você vai buscar validação em vários lugares, aprovação, você tem que ser a mulher que mais bem-sucedida, a mulher mais elogiada, a mulher mais bonita, a mulher mais sarada, a mulher mais inteligente. Por quê? Você sempre vai estar disputando com outras pessoas para você ser reconhecida e amada e valorizada. Mas quando você enxerga quem você é em Deus, como Ele te fez, quem você nasceu para ser, de fato vive essa realidade, essa identidade nele, você para de buscar essa validação externa e entende que eu sou essa pessoa. Eu me enxergo assim. Então eu me sinto realizada e satisfeita com quem eu sou. Estou no caminho de construção, de melhorias, estou, mas ao mesmo tempo eu não me diminuo, ao mesmo tempo eu não sou insatisfeita comigo. Entende? É muito diferente essa busca extrema por uma beleza, por uma perfeição, para buscar validação nas outras pessoas, do que uma busca assim, não, eu sou uma pessoa e preciso melhorar, mas eu estou no caminho. Mas eu valorizo quem eu sou hoje. Eu valorizo as minhas conquistas, eu valorizo a mulher que eu me tornei. Eu quero que você acesse essa cura em Deus. De nada adianta você buscar essa validação nos outros. De nada adianta você querer fazer demais no externo para preencher o interno. É ao contrário. Você só vai conseguir externalizar isso quando você tiver uma certeza, uma convicção dentro de você. E aí vai ser natural esse alinhamento. Vai ser natural revelar essa mulher que você é, porque você não cria um personagem, você sustenta quem você é. Vocês entendem que isso precisa de muito autoconhecimento e de profundidade em Deus para que exista uma cura verdadeira? Você precisa mergulhar no Senhor e mostrar todas as suas mazelas para Ele. Não adianta mascarar para Deus
porque Ele sabe e Ele conhece o que tem no seu coração. É melhor você entrar para dentro do quarto e dizer: Deus, eu preciso ser curada nessa área, porque eu me sinto insegura, porque eu me sinto feia, porque eu me sinto incapaz, porque eu me sinto rejeitada, eu não me sinto amada. Abre, escancara o seu coração para o Senhor. Mostra a sua fragilidade para quem pode te curar. E com o caminhar, à medida com que você caminha com o Senhor, à medida com que você busca profundidade nele, você vai acessar níveis de cura da sua autoestima. E você vai perceber, um dia após outro, que isso que você fala ou falava da boca para fora, eu sou amada, eu sou linda, eu sou escolhida, eu sou aceita, vai virar uma verdade, uma convicção dentro de você. Porque, gente, se você não tiver uma autoestima muito curada, tudo aquilo que o Senhor te chamar para fazer, você não vai se sentir capaz. Tudo aquilo que o Senhor te chamar para fazer, você vai recuar, porque você vai ter medo. Medos a críticas, medos à rejeição. E não tem como você viver a plenitude em Deus se você ainda carrega esses medos, essas travas, essas algemas que te prendem. A autoestima é extremamente importante para que você revele quem é em Deus. Para que você seja tudo aquilo que o Senhor te chamou. Por isso que primeiro tem que acontecer dentro de você. Não adianta você querer acelerar processos se não existe essa cura no seu interior. Então eu quero liberar sobre a sua vida um destravar na sua autoestima. Eu quero que você retire todas as escamas dos seus olhos e as máscaras que você tem usado para demonstrar para os outros que você é uma pessoa que na verdade você não é. Eu quero que você desconstrua todo esse personagem que você criou de uma mulher forte, segura, totalmente curada, para que você viva verdadeiramente uma mulher curada no Senhor. Uma mulher que revela a verdadeira identidade no Senhor. Você não precisa se comparar com outras mulheres. Você não precisa querer ser outra mulher. Você não precisa querer andar, falar, vestir, pensar como outra mulher. Você foi feita de modo especial e admirável. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma beleza única que só você tem. Existem características únicas que só o Senhor colocou em você. Só você carrega. Então não tente ser outra pessoa. Tente descobrir quem você é. Mas como você vai ser essa pessoa que você foi feita para ser se você não sabe quem é? Por isso, você precisa mergulhar em autoconhecimento. Pare um pouco. Pare de viver no automático. Comece a se perceber, comece a se olhar. Como eu falo? Como eu me visto? Por que eu reajo assim? Por que eu penso assim? Por que eu me visto assim? Por que eu me arrumo assim? É porque eu gosto ou porque todas as pessoas fazem? É porque eu sou assim ou porque tudo que eu vivi, todas as dores, todas as cicatrizes me moldaram a ser dessa forma? Será mesmo que eu sou essa mulher? Será que essa mulher que eu estou sendo é essa que o Senhor chamou? Ou eu estou sendo porque isso é uma resposta do que eu estou dando para a vida, do que a vida me fez? Resposta por aquilo que as pessoas fizeram. Eu sou tão defensiva, eu sou tão dura. Porque é essa mulher que Deus quer que eu seja mesmo? Ou eu só estou correspondendo? Ou eu só estou reagindo? Sabe? Você precisa de ter um olhar mais amplo sobre você mesma. Tirar o olhar do foco da dor e começar a olhar por fora. Falar assim, uau, deixa eu ver todo o contexto da minha vida. Deixa eu ver tudo que eu tenho aceitado. Deixa eu ver tudo que eu tenho vivido. Os lugares que eu tenho vivido. As pessoas com quem eu tenho convivido. Tudo que eu tenho construído. Porque tudo isso revela a mulher que você é. Ou que você tem sido. Talvez você tenha vivido uma vida totalmente diferente daquela que o Senhor tem para você. Mas porque você não está sabendo quem é em Deus ainda. Talvez a sua identidade ainda não foi revelada porque você não parou para olhar para esse lado. Eu quero te fazer esse convite de um mergulho em você. Esse convite de parar de querer, como eu posso dizer, parar de querer buscar aceitação nos outros e peraí, Deus, qual é a mulher que eu tenho que ser para ser aceita pelo Senhor? Na verdade, você já é aceita por Ele. Mas qual é essa mulher que Ele te criou para ser? Qual é essa mulher verdadeira em essência? Aquela que antes do ventre da sua mãe, Ele já tinha algo predestinado para você.
Eu quero te convidar a esse mergulho. É esse mergulho na mulher que Deus te fez. E você vai ver que você vai começar a ver o seu valor. Você vai começar a enxergar a mulher que você é. Você vai parar de buscar aceitação, aprovação, validação. Tem mulheres, quantas mulheres precisam ser validadas o tempo todo? Por isso que se anulam e fazem pelo outro. Por quê? Quando os outros falam assim, obrigada, você foi usada na minha vida. Obrigada porque você fez isso por mim. Aí você se sente o quê? Validada. Eu preciso de fazer pelo outro. Não, você precisa de fazer pelo outro porque nós fomos chamadas para servir as outras pessoas, mas não para buscar validação. A nossa validação, o nosso valor, a nossa aceitação, ela vem do Senhor. Então, mulher, olhe para você hoje e decida desconstruir as máscaras. Decida desconstruir essa imagem que você criou para mostrar ao mundo alguém que você não é. E comece a olhar para dentro de si, restaurando essa essência, essa identidade em Deus. Aquela mulher que Ele te fez para ser. E você vai descobrir uma mulher que você não conseguia se enxergar, porque você vai passar a se olhar com as lentes de Deus, passar a se ver como Ele te vê. E aí sim, você vai ser uma mulher que vai ter autoridade no Senhor para fazer todas as coisas que Ele te chamou e viver uma vida plena. Plena. Quando eu digo plena, é plenitude em todas as áreas da sua vida, na vida sentimental, emocional, financeira, profissional, ministerial, como mãe, como esposa, como amiga, como filha. Você vai ter uma cosmovisão, um novo olhar para a sua vida, depois de você saber quem é. Tudo começa na sua identidade, na sua autoestima. Não estou falando de autoestima como um empoderamento, mas eu estou falando de uma autoestima revelada pelo próprio Deus. Que nesses dias, eu oro para que nesses dias você tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor em quem você é. Como eu já disse antes, não é do dia para a noite. Não é no estalo de dedos você vai saber quem você é, mas decida construir isso em Deus. Decida viver essa jornada de descoberta com o Senhor. E você vai ver sua vida ser totalmente transformada em todas as áreas da sua vida. Eu abençoo você para essa nova estação. Eu abençoo você para esse encontro verdadeiro com quem você é de verdade, com a mulher que Deus te fez para ser. E eu quero orar por você agora. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Pai, por cada mulher que está ouvindo esse vídeo, cada mulher que está vendo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na minha vida, uma cura tão profunda na minha autoestima, uma cura tão profunda, uma revelação tão do céu que o Senhor fez na minha vida. Pai, me curando de toda necessidade de aceitação, de toda necessidade de aprovação, de todo, Pai, comparação. Ó Deus, eu ministro a mesma cura sobre a vida dessas mulheres. Pai, que a graça do Senhor, que exista um encontro verdadeiro, Pai, com elas, Deus. Alcance-as. Que a graça do Senhor alcance essas mulheres agora. Deus, em nome de Jesus, que todas as escamas, os olhos caiam. Pai, em nome de Jesus, para que elas possam ouvir só a tua voz. E não as vozes de Satanás que têm mentido a respeito da identidade delas, Pai. Tudo que ele quer roubar de nós é a nossa identidade, pois nós somos imagem e semelhança do Criador. E tudo que ele gostaria de ser é essa imagem e semelhança e ele não é, Deus. Ah, Jesus, tenha um verdadeiro encontro com essas mulheres, Pai. Que elas não acreditem mais nessas mentiras, mas que elas possam, Pai, ouvir a doce voz do Senhor dizendo quem elas são em Ti, Deus. Quem elas nasceram para ser, quem elas foram criadas para ser, Deus, em nome de Jesus. Cura cada ferida, quebra cada algema que tem prendido essas mulheres, Pai, de ser aquilo que elas são chamadas para ser. Deus, toda ferida de rejeição, de abandono, toda necessidade de aprovação, toda ferida de humilhação. Ó Deus, em nome de Jesus, toda mentira construída, todo sofisma da mente, quebra agora em nome de Jesus. Pai, desconstrua toda fortaleza criadas por elas. Todo personagem, toda mentira que elas têm vivido, Pai, para mostrar uma pessoa que elas não são. Ó Deus, que a essência delas venha para fora. Ó Deus, mostra aos olhos dela quem elas são. Deus, quando elas se olharem no espelho, elas vejam quem elas são em Ti, Deus, e não quem elas pensam que são.
Deus, que o Senhor possa se revelar a elas, tocando cada ferida, tocando cada trauma, Pai, do passado, que tenta definir quem elas são. E que o Senhor, a partir desses dias, comece a visitá-las. Abra os olhos espirituais para que elas vejam quem elas são. Ó Deus, não como uma forma de empoderá-las para elas mesmas, mas que seja tudo para a glória do Senhor. Que elas possam revelar a glória do Senhor através de quem elas são. Que elas possam revelar a glória do Senhor através do que elas mostram para as pessoas, revelam para as pessoas, Pai. Que não seja uma vida de mentira, mas que seja uma identidade realmente estabelecida pelo próprio Deus. Uma cura na identidade. Uma cura, Senhor, na autoestima. Eu ministro sobre a vida delas. Pai, que essas mulheres olham para si mesmas e elas vejam, Pai, como elas são amadas, como elas são escolhidas, como elas são lindas no Senhor, Deus. Mostra para ela, Pai, tudo aquilo que o Senhor já depositou dentro delas, que cada uma carrega tanta qualidade que o Senhor colocou. Tantas coisas lindas, Pai, tantos dons, talentos. Pai, quantas qualidades, Deus, e elas não conseguem ver. Elas têm olhado só com os olhos do perfeccionismo, Deus, da crítica em excesso, mas Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que tudo isso seja desconstruído na vida delas. Para que o Senhor construa verdadeiramente uma identidade firmada no Senhor. Essa é a minha oração, Deus, abençoando as minhas irmãs, abençoando cada uma que está assistindo esse vídeo. Que elas não vivam mais uma vida de mentira, mas uma autoestima e uma identidade firmada em Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo vocês. Eu quero que vocês me contem nesse vídeo, me contem nos comentários depois, o que vocês vão viver nesses dias com o Senhor e tudo aquilo que Ele vai ministrar no coração. E se você tem uma amiga que também precisa ser curada na autoestima e na sua identidade, encaminhe esse vídeo para ela. Seja um instrumento de cura na vida de outras mulheres. Porque quando uma mulher ela é usada para curar outras mulheres, ela também recebe cura do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.